ao Time Rei Cast, um canal de notícias e de valorização do futebol do maciço. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao episódio 10 do Time Rei Cast, o podcast do Time Rei. Eu sou Luiz Carlos, estou em minha casa e novamente contamos com as participações de Paulino Neto e Carlos Júnior, os dois em suas respectivas casas. Contamos no apoio técnico com os colaboradores Márcio Levi e Eloneide. Você que está nos ouvindo na sua plataforma preferida, peço que se inscreva para ser avisado dos próximos episódios. O nosso projeto Time Rei pode ser acompanhado no Facebook, no Instagram e no YouTube. Temos também o site www.timerei.com.br. Olá, Paulino Neto. Tudo bem? Olá pessoal, o Time Rei chega no episódio 10, já são 10 episódios de informação e agradecer novamente por estar nesse projeto. E vamos lá para o 10º programa, fazer um excelente programa e continuar nessa pegada aí até o programa 100, 1000, até onde der. E Carlos Júnior, como é que está? Tudo bem? E aí pessoal, tudo bom? Estamos juntos mais uma vez, né? Mais uma semana de podcast, marcando mais um X no calendário aí de semana de sobrevivência. Sobrevivi mais uma semana de quarentena, né? Que é legal, né? Estamos passando por esse período diferente da vida de todo mundo, mas o importante é passar com bom humor. Acho que é uma coisa que a gente não pode perder nunca, é o bom humor e ver o lado bom da vida, né? Então é passar essa quarentena, esse momento com tranquilidade, tendo aquela certeza que vai passar e que vai tudo dar certo no final. Então é isso. Vamos para mais um programa cheio de conteúdo para vocês. Bora lá? E já chegamos no episódio 10. Fazia tempo que eu buscava algo para a gente divulgar mais ainda o projeto Time Rei. Eu pensava em algo parecido com um programa de rádio, mas aí tinha um porém, né? Como a gente atingir todo o maciço? Foi aí que o meu filho Carlos Júnior sugeriu fazer um podcast. Podcast é algo novo para mim, né? Embora eu saiba agora que já existe há anos. Talvez não fosse agora o ideal iniciar o nosso podcast devido à falta de jogos. E, consequentemente, né, o nosso campeonato está parado. Então, fica faltando, vamos dizer assim, assuntos atualizados. Mas aí, justamente para ocupar essa lacuna, é que iniciamos, né, o nosso podcast falando do que já ocorreu, falando dos times, falando as histórias de cada time, a gente fazendo entrevista, tendo os colunistas. E hoje nós chegamos ao episódio 10. Entendemos que o nosso podcast está sendo bem aceito. Várias mensagens eu recebo diariamente, algumas com feedback, mas não houve ainda nenhuma crítica. E nós estamos com a expectativa de melhorar mais ainda, né? Quando a gente voltar ao nosso campeonato virtual. A gente pretende fazer 2 episódios por semana. O episódio normal, que a gente está fazendo todas as sexta-feiras, lançando às 20 horas. E um outro às segunda-feira, também às 20 horas, só tratando dos jogos que ocorreram no domingo. Os placares, os artilheiros e as classificações.
E se chegamos nessa condição, nós devemos muito agradecer aos que nos enviaram informações e áudios, os donos de times, jogadores, os diretores também, né? Nossos colunistas, Hamilton Pereira e o Egliberto Viana, e a nossa equipe familiar, que consiste em Paulino Neto, Carlos Júnior e Márcio Levi, meus 3 filhos, e a minha esposa, a Eloneide Barbosa. Que venham outras dezenas de episódios para a gente consolidar cada vez mais a marca Time Rei. Obrigado, pessoal. Então, deixa eu falar um pouco de números aqui para vocês, de onde está o Time Rei, né? Para você ter uma ideia, você que acompanha a gente desde o início, você que nos escuta, que apoia os nossos projetos. Deixa eu falar um pouquinho de números, de onde está o Time Rei na mídia, né? Para você ter ideia, no Facebook nós já temos 5 mil amigos, né? Que é legal. E sendo que desses 1.270 são nossos seguidores. Isso no Facebook. No Instagram, nós estamos com 712 seguidores. No YouTube, nós já temos 104 pessoas inscritas no canal. E somando todas as visualizações do que a gente postou, já temos 5.300 visualizações. Olha só que massa! Castbox, que é uma plataforma de podcast, pelo número que eu vou falar aqui daqui a pouco, a gente vai conseguir ver que tem uma galera, né? Tem um pessoal que escuta a gente por essa plataforma. Eu, Luiz Carlos, né? Luiz Carlos Júnior, escuto meus podcasts, eu sou fã de podcast, eu escuto por essa plataforma, eu acho bem bacana. Então no Castbox nós temos o canal, né? Time Rei, tem 431 ouvintes, o que é bastante expressivo. E no nosso site, né, que é onde nasceu tudo isso também, né? Nós temos o nosso site do timerei.com.br. Se você não acessou, acessa lá. Tem todos os dados, com todas as tabelas, com artilheiros. Se você gosta de dados, gosta de números, gosta de ver isso, nós temos lá um espaço para isso. É muito bacana, dá uma olhada lá. No nosso site nós temos 1.000 visitas por mês. E se a gente pegar maio de 2020, foram 7.000 visitas. Caramba, 7.000 visitas. Foi muita visita, muito legal isso. Isso aqui a gente viu, né, que foi quando teve a nossa enquete que a gente colocou lá no site do time mais querido, né? Então a gente viu que isso é legal, movimentou muita galera. E a gente olha isso, pessoal. Então é importante ter esse feedback, né, que a gente sempre fala com vocês, para vocês curtirem a nossa página, para vocês comentarem, né? Não só deixar o like, a gente sempre pede o like lá onde você estiver ouvindo o podcast. Deixa o like que é legal, mas comenta também, comenta que a gente quer ouvir de vocês. A gente olha isso, né? Então a gente fica sempre colocando que a gente viu que quando a gente tem esses nossos projetos, né, que a gente coloca para conversar, vocês gostam de responder. Então a gente quer muito ouvir o que vocês têm a dizer, a gente quer muito se comunicar com vocês. Então é isso, né? Esses são os números que eu queria falar um pouco de vocês, de como está o Time Rei na mídia. Vamos aproveitar e continuar falando do nosso regulamento do Campeonato Virtual 2020. É importante que todos, os donos de time, de jogadores e torcedores, eles possam conhecer. Nós estamos a 6 rodadas do final e acreditamos, sempre é assim, quando se chega ao final, a parte do regulamento ela é sempre consultada, né? Lembramos que o regulamento ele está no nosso site. Quem quiser tomar conhecimento posteriormente, é só entrar no site que tem a parte lá somente do regulamento.
Ok, vamos lá. Então, tudo na vida tem regras, né? Então, vamos falar aqui do regulamento do campeonato virtual. A pontuação, né? Vamos começar com a derrota, sendo ela em casa ou fora. O time que perder vai ganhar 1 ponto, certo? É isso mesmo. Mesmo que o time perca, ele vai ganhar 1 ponto. É uma bonificação por estar participando. Se o time empatar em casa, ele ganha 2 pontos. Se o time empatar fora de casa, ele vai ganhar 3 pontos. Se o time tiver uma vitória jogando em casa, ele irá ganhar 5 pontos. Agora, se essa vitória for jogando fora de casa, então ele ganhará 6 pontos. Ok? Dos critérios de classificação, eu vou dizer na sequência como será, tá bom? Vai ser assim, ó. Primeiro, maior número de pontos ganhos. Se der empate, nós vamos olhar o maior número de vitórias. Se mesmo assim der empate, maior saldo de gols. Se mesmo assim der empate, maior número de gols marcados. São os chamados gols pro. E se mesmo assim der empate, a gente vai no menor número de gols sofridos, que são os gols contra. Então, continuando com o regulamento, o time prevê algumas punições. Uma delas é se o time faltar o jogo, sem justificativa, o jogo marcado, ele vai perder 10 pontos. Isso porque prejudica o time rei, prejudica o time que marcou o jogo e prejudica a reputação do seu próprio time. E se ele for reincidente nesse tipo de punição, ele vai ser eliminado da competição. Também será eliminado da competição o time que passar a informação do placar do jogo ou do artilheiro errado, com a intenção de se beneficiar da competição. Infelizmente isso já aconteceu. Times passaram o resultado errado para se beneficiar, mas a gente sempre acaba descobrindo. Então, a confiança é o combustível do time rei. Então a gente precisa ter confiança nos times e o time ter confiança na gente para que a gente faça um campeonato limpo, honesto e de qualidade. Depois da punição, vamos falar agora da parte boa. O time rei tem troféu para o campeão e para o vice, troféu para o artilheiro, troféu para o goleiro da melhor defesa, troféu para o campeão municipal, somente nos municípios que tem 8 times, nas ligas municipais. Todo mês tem um brinde para o melhor time do mês, mas é só para participantes do plano premium, do time titular. Uniforme para o campeão, camisa dourada do time rei, também só para quem participa do plano premium e só para o time titular. E a escolha do melhor goleiro será do time que tiver a menor média de gols sofridos e o time deve ter jogado pelo menos 85% de todas as rodadas. Ou seja, o goleiro vai receber um troféu simbólico, mas é por toda a sua defesa. Fala pra gente aí se você entendeu direitinho. Se não tiver entendido, a gente fala novamente no próximo podcast, tá? Comenta aí o que você achou da pontuação e desses critérios de classificação. Agora, para o quadro Amadorismo do Rei, vamos ouvir a mensagem da semana do nosso amigo Egriberto Viana. Amadorismo do Rei, com Egberto Viana. Olá, mais uma vez estamos aqui de volta no podcast Time Rei, né? E a gente vai chegando com a coluna Amadorismo do Rei com Egberto Viana. Hoje a gente vai falar mais um pouco do futebol amador no maciço de Baturité. Futebol amador esse que tem as suas maiores características dos campeonatos municipais, né? Campeonatos municipais que esse ano praticamente não teve por conta dessa pandemia, né? Quando os times se preparavam, quando as prefeituras se preparavam para fazer os campeonatos, surgiu essa pandemia. E muitos municípios ainda pensam em fazer algumas copas, né? O destino do nosso futebol amador está dependendo exclusivamente dos decretos municipais e estadual para que a retomada seja mais rápido possível. O município de Ocara, o município mais futebolístico do maciço de Baturité, já está se preparando para algumas copas, né? Tem umas copas já em vista aí. Tive em contato com o grande amigo de esportista Zé Carlos. Já tem algumas copas lá em Ocara em andamento de programação.
famoso, né, torneio, os torneios que tinha ali no dia 7 de setembro, provavelmente não acontecerá por conta ainda de evitar aglomeração, né, porque vai ser liberado, muitos cantos vão ser liberados, mas apenas para 100 pessoas, e os torneios de Okara é coisa extraordinária, são competições que dá ali em cerca de 1.000 torcedores, 800, 900 torcedores, muitos times, tem torneios na Okara que comparecem 48 equipes, né? 48 equipes vezes 11, no mínimo 13 jogadores, que 2 reservas tá aí. Aí você já sabe como é que é, né? Não tem condições nessa pandemia, enquanto não tiver o decreto liberando total, de acontecer esses torneios de grande porte. Mas Copas tem, né? Porque acontecem jogos apenas de 2 equipes, ou no máximo 4, e vai acontecer. Itapiúna também se prepara para alguma competição antes do final do ano, né? Itapiúna a gente já tem notícia. Redenção também, eu tive contato com os amigos de Redenção, e provavelmente esse ano ainda acontecerá alguma Copa, né? Dependendo dos decretos que vai acontecer. Por enquanto a gente aguarda aí também o retorno do time Rei, né? Já que o time Rei envolve as equipes do maciço inteiro e todas as cidades se movimentam nessa grande competição de campeonato. É um estilo diferente, criado pelo nosso amigo Luiz Carlos, que há 3 anos vem fazendo o sucesso total, né? Total, muitos times que eram desconhecidos ficou conhecido. No programa passado eu falei de algumas equipes aqui do município de Aracoiaba, e a gente sabe, não é só em Aracoiaba, mas também Itapiúna, Capistrano, Aratuba, Mulungu, Redenção, Acará, Piocara, Barreira e muitos outros municípios aqui na Redondeza ficou conhecido por conta do time Rei. Algumas equipes vêm de municípios vizinhos para a disputa de amistosos aqui, né? A gente já tem alguns times que partiram na frente de amistosos, que no caso a Cruz ali de Barreira, a gente já tem informação que já vem 4 ou 5 partidas seguidas aí jogando. Nas categorias Master, algumas equipes vêm participando também, né? No caso, eu tenho conhecimento, o Gênio Papeiro voltou no sábado passado. E no futebol de domingo, muitas equipes de Baturité já vêm jogando, né? Mas em breve, acho que na próxima semana a gente já tem novas notícias sobre esse decreto estadual, que provavelmente seja para o dia 31, se não houver nenhuma mudança. Mas a gente traz as novidades sobre esses decretos municipais e o estadual para a liberação ou não, parcial ou total, do nosso esporte amador, no caso o futebol do domingo, do sábado, né? Do futebol de salão, de tudo que envolve o amadorismo da nossa região, tá bom? Um abraço a todos e a gente volta no próximo programa, se Deus permitir. Você está no Time Rei Cast, o podcast do Time Rei. No domingo, dia 23/8, nós tivemos jogos pelo maciço. No Capistrano, tivemos o jogo Guarani do Capistrano versus Arroz de Barreira. O jogo aspirante foi 1-1 e o titular 2-1 para o Guarani do Capistrano. Em Barreira, nós tivemos o jogo Cajueiro de Barreira versus Novo Gama Croatá de Redenção. O aspirante foi 4-1 para o Cajueiro e o titular 0-0. Sobre esse jogo nós temos um áudio aqui do diretor e jogador Ednardo. Vamos ouvir o que ele fala do jogo. Boa noite, seu Luiz. Quero aqui divulgar o resultado do jogo que a gente foi até Cajueiros, Barreira. O aspirante saiu de 4-1 e o titular 0-0. Um bom jogo mesmo, um jogo pegado. E o time lá recebeu nós muito bem mesmo. E a torcida foi em peso, levou fogos pra gente comemorar lá e tudo. Foi um bom jogo em si. Quero agradecer lá ao dono do time, o Bruno, que recebeu muito bem a gente. E é isso, cara. Eu aconselho o time a jogar lá, porque é bem recebido mesmo. E a gente tá força máxima aí para quando voltar o campeonato virtual, pra gente conseguir uma posição melhor. Valeu. Também em Barreira nós tivemos o jogo Novo Mearim do Barreira versus Arisco da Aracoiaba. O aspirante foi 2-1 para o Novo Mearim e o Ismar fez o gol para o time do Arisco, aspirante. Já o titular, o jogo foi 3-1 para o Novo Mearim, sendo o Biúdo o artilheiro do time do Arisco.
Em Barreira nós tivemos o jogo Cruz de Barreira versus Vila Nova do Acarape. O jogo aspirante foi 3-2 para o time do Cruz e o titular 2-0 para o time do Cruz. Foram 2 vitórias em casa. Em Redenção nós tivemos o jogo Juventude de Redenção versus Vila Nova de Redenção. No jogo aspirante foi 3-3. Os artilheiros do Vila Nova foram o Meira, o Wanderson e o Diano. Já o jogo titular foi 2-1 para o Vila Nova. Gol do Ronildo e do Wanderson. O outro jogo em Barreira foi entre Velozes da Barreira versus Penharol de Redenção. O aspirante foi 3-1 para os Velozes. Quem fez o gol do aspirante do Penharol foi o Silas. Já o titular, grande vitória do Penharol. Ganhou o jogo de 4-0, com gols do Rafael, Renan, Nego e Doba. Parabéns aí ao Penharol por essa magnífica vitória fora de casa. Então, como toda semana, vamos escutar o que o nosso amigo Hamilton Pereira tem para nos dizer na coluna Orgulho de Ser Árbitro. Vamos lá. Orgulho de Ser Árbitro, com Hamilton Pereira. Boa noite a todos, um forte abraço aí a todos os ouvintes, né? Obrigado aí pela honrosa audiência. Um forte abraço aí a todos que fazem o time Rei Cash. Meu nome é Hamilton Pereira, sou árbitro de futebol amador. Meus amigos, no episódio passado eu falei que eu iria trazer mais uma entrevista, né? Mais uma entrevista com um dos árbitros da minha equipe. E hoje eu trarei a entrevista, farei a entrevista com o professor Jean Félix, de Baturité. Jean, desde já agradeço, né, a sua disponibilidade, né, em nos conceder essa entrevista, né? Muito obrigado. E professor Jean, fale um pouco aí de você, fale um pouco de quem é Jean Félix. Boa noite, professor Hamilton. É uma honra de estar participando desse programa Time Rei. Bem, vamos falar um pouco da minha pessoa. Meu nome é Jean Félix, tenho 44 anos, natural de Baturité, filho do saudoso Osnilo Félix e Maria França. Sou casado, tenho 2 filhas. Professor Jean, o que lhe motivou? O que lhe motivou a ser árbitro de futebol? Bem, professor, quem me motivou a ser juiz de futebol amador foi o meu irmão Cícero Félix, que foi um grande juiz amador, um dos melhores juízes do maciço de Baturité. Professor Jean, nos fale aí, nos conte aí, como foi a sua primeira experiência como árbitro. Nos conte aí como foi, quando, né, que você entrou no mundo da arbitragem. Comecei em 1988, né? Foi onde teve um campeonato aqui, craque na bola, craque na escola, aonde um secretário Telegued me chamou para ser juiz de futebol e foi aonde eu comecei a pegar gosto, que era eu, meu amigo Adalberto e a Luiz Pereira. Jean, creio que todos nós que somos árbitros, nós de árbitros amadores, nós temos uma referência, né? A gente tenta se espelhar em algum árbitro profissional. Eu me espelho muito no árbitro Nestor Pitana, árbitro argentino. Daí eu lhe pergunto, Jean, qual é a sua referência? Em quem você se espelha, né, quando você está em campo apitando a partida de futebol? Sim, professor, verdade. A gente sempre tem que ter um que a gente se espelha. E o meu juiz preferido, que eu sempre me espelhei nele, foi Oscar Ruiz, da Colômbia. Professor, fale um pouco, fale sobre os pontos positivos e os pontos negativos da nossa arbitragem amadora.
Bem, professor, meu ponto positivo é de fazer amizade na arbitragem, que hoje eu tenho muitos amigos. E meu ponto negativo é falta de compromisso de alguns colegas. Ok. Professor Jean, sabemos que em Baturité é um celeiro de grandes jogadores, né? Tem o Anderson, né? Profissional, é, que trabalha na Europa. Tem grandes árbitros, né? Também, Baturité. Tem um ótimo estádio, né? Tem uma areninha. Enfim, é um local que oferece condições para ter o esporte, né? Mas daí, Jean, eu lhe pergunto, por que, que há algum tempo o esporte de Baturité está tão parado, né? Por que há algum tempo não tem um campeonato de futebol de grande porte, como já houve em tempos passados? Muito bem, professor, essa sua pergunta. O que vem se arrastando o futebol de Baturité são os políticos de Baturité, que não têm compromisso com o futebol. Professor Jean, mais uma vez aí obrigado por nos conceder essa entrevista. Faça aí as suas considerações finais. Deixe aí uma mensagem para todos os desportistas. E mais uma vez obrigado, professor. Até a próxima. Obrigado, professor, por esse convite. E a minha mensagem: o futebol não é uma questão de vida ou morte. Futebol é muito simples. Quem tem a bola, ataca. Quem não tem, defende. Obrigado, professor Hamilton. Então é isso, meus amigos. Voltarei no próximo episódio, se assim Deus permitir, falando de arbitragem. Ok? Então, mais uma vez, um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Você está no Time Rei Cast, o podcast do Time Rei. Para o próximo domingo, dia 30, já temos alguns jogos marcados. A gente percebe que está aumentando, a cada domingo está aumentando mais os jogos. E afora esses que eu vou anunciar aqui, a gente já sabe que existem outros jogos marcados. Mas parece que os times ainda não estão querendo divulgar. Então a gente só vai aqui anunciar aqueles que chegou ao conhecimento no nosso grupo de WhatsApp. Então, em Pacajus, nós teremos o jogo Pascoal de Pacajus versus Arroz de Barreira. Em Capistrano, teremos Santo Antônio do Capistrano versus Garoto da Vila de Capistrano. Em Redenção, teremos o jogo Vila Nova de Redenção versus Rets de Guaiúba. Também em Redenção, teremos o jogo União de Redenção versus Lagoa Dantas de Redenção. Em Barreira, teremos Mearim 2 de Barreira versus Arisco de Aracoiaba. Em Guaiúba, teremos o jogo Rio Verde de Guaiúba versus Penharol de Redenção. Em Barreira, teremos o jogo Cruz de Barreira versus Vila Real, também de Barreira. No Chorozinho, teremos o jogo Cione de Chorozinho versus Bola de Cima de Ocara. Boa noite, seu Luiz e todos do time Request. No próximo domingo, o SCC Carqueja recebe a equipe da Bananeiras, aqui no campo da Carqueja. Um abraço a todos. Para todos esses times, a gente deseja bons jogos e bom proveito do divertimento, né? Importante lembrar que são jogos para diversão. E essa semana, na conversa com o Luiz Carlos, nosso outro colunista, o entrevistado foi João Paulo de Oliveira Souza, presidente da Chapada FC de Aracoiaba. Vamos ouvir essa conversa? Conversa com Luiz Carlos. Hoje, em Conversa com Luiz Carlos, estaremos batendo um papo com o João Paulo de Oliveira Souza. João Paulo é o conhecido Paulinho da Chapada. Tudo bem, Paulinho? Boa noite, seu Luiz. Boa noite, galera do time Rei. Seu Luiz, graças a Deus, estou bem, graças a Deus. O Paulinho é o presidente do Chapada Futebol Clube.
O time da Chapada foi fundado em 14 de fevereiro de 2016. É da localidade de Chapada, que fica na Aracoiaba, a 4 quilômetros da sede. Paulinho, desde o início, tu é o presidente? Foi você o fundador do time? No princípio, a gente tinha como planejamento fazer um campinho pequeno, né? Aqui na região para a gente brincar, que não tinha espaço, não tinha campo. Aí, quando o falecido Marcão, que Deus o tenha, né? Que é o dono do terreno aqui, ele doou um pedacinho de campo para a gente brincar. Só que aí, quando eles começaram a colocar a máquina dentro, eu mandei esticar. Foi esticando, hein? E assim conseguimos fazer um campinho pequeno. Aí depois eu achei que estava pequeno, aí mandei botar outra máquina dentro e assim surgiu a Chapada. Então, pai, mas o time ele é novo, né? Antes não tinha nenhum time aí, não? Vocês aí não jogavam, não? Assim, seu Luiz, a Chapada, ela foi fundada por... Antes de surgir a Chapada, existia um time Riacho do Padre, que esse time era comandado pelo meu pai, João Pesqueiro, conhecido. Aí, essas pessoas mais novas que ficaram, são filhos dos jogadores do time do Riacho do Padre. Outros são os próprios jogadores mesmo. E assim surgiu a Chapada, como o filho do Riacho do Padre. Um time criado pelo próprio Riacho do Padre. Ah, entendi. O jogador do teu time é todo aí da localidade? Não. Tem jogadores da Aracoiaba, tem jogadores mesmo. E tem muitos daqui, outros da Bulandeira, mas muitos jogadores são filhos dos jogadores do time do Riacho do Padre, que era o time do meu pai. Tem ligações, né? Isso. Falando do time, a gente referindo agora ao aspirante, na Liga Aracoiaba Aspirante, nós temos o time da Chapada que está em terceiro lugar. Em primeiro está o Arisco, em segundo está o Jaguarão, e em terceiro está a Chapada. Tem 29 pontos. Os 29 pontos em 10 jogos. Foram 2 vitórias, 7 empates e 1 derrota. O time só empata, Paulo? É porque, assim, o aspirante da Chapada, nós estamos renovando ele. Estamos pegando jogadores da nossa escolinha, estamos tentando subir. Aí, geralmente, a gente está aproveitando eles. Como o resultado não está vindo, mas pelo menos o empate está de bom tamanho, né? É aquele ditado, né? Não ganha, mas também não perde, né? Isso, não ganha, mas também não perde. É que a gente sempre mantém o bom goleiro e a boa zaga. Aí os meninos que estão surgindo da escolinha vão mais para volante, para meio de campo, lateral e sucessivamente o ataque. Aí, geralmente o ataque se torna um pouquinho mais fraco, por causa que os meninos têm um pouquinho de receio, de medo. Mas nesse ano, se Deus quiser, a gente vai conseguir várias vitórias, porque eles cresceram mais, estão mais fortes. Já fizeram 15 gols, né? Nesses 10 jogos fizeram 15 gols. Tem uma média de 1,5 por partida, mas sofreram 12, né? Isso. Então o time tá bem no empate mesmo, né? Tá no limite, viu? E em relação ao titular, na Liga Aracoiaba titular, a Chapada tá em primeiro, com 41 pontos. Aí em seguida vem a Grovila com 38 e os Tristões com 37. Aí o titular, você está satisfeito? Rapaz, o meu titular é bom. Eu estou muito satisfeito com o meu titular. Eu tenho um elenco super bom, super comunicativo, super amigo da gente. Nós somos uma equipe perfeita, do meu ponto de vista. Desde o goleiro, eu tenho um goleiro de nível de seleção de Aracoiaba. Eu tenho um zaga de nível de seleção de Aracoiaba. Tenho um volante, tenho laterais, tenho um meio de campo, que exclusivo jogou pela seleção de Aracoiaba no último campeonato que teve, do Marcis. Tem um centroavante muito bom. Estou muito satisfeito com o meu time. Certo. Já a campanha do time da Chapada titular foi em 10 jogos, 6 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota. Fez 24 gols e sofreu 12. Tem um saldo de 12. O time ele de ataque está com a média de 2,4 gols, né, por partida. É uma média boa, né? Olha, é uma média boa, viu? Com certeza, é um ataque de dar gosto a qualquer time. Desde que eu tenho o Rogério, tenho
tem o Luiz Paulo, tem outras peças que quando não tá o Luiz Paulo compõe com o Reinaldo. E tinha eu também, né? Agora estou um pouco meio possibilitado por causa do meu joelho, mas Deus quiser, logo, logo também vou voltar. Ó, quando vocês jogam em casa, vocês já fizeram 5 partidas em casa, né? Foram 2 empates, 3 vitórias. Em casa, vocês fizeram 13 gols e só levaram 5. Tá bem, né? Agora, quando jogaram fora, foram 5 jogos, 3 vitórias fora, 1 empate e 1 derrota. Muito bem. Mesmo assim, fizeram 11 gols pró e 7 gols sofridos. Agora, Paulo, quando volta o campeonato virtual, a gente vai estar faltando apenas 6 rodadas. Qual vai ser a estratégia do time da Chapada? Vai ser jogar para ser campeão da Liga Aracoiaba? Ou vai ser para chegar junto no geral no campeonato virtual? Assim, seu Luiz, a gente está focado nas duas tabelas, como falando assim, né? Nós estamos focados na pontuação geral, como também nós estamos focados na Liga de Aracoiaba. A gente acredita que uma dessas ligas a gente quer chegar lá, se Deus quiser. Mas nós estamos focados nas duas, viu? Exato, porque primeiro vocês terão que, pelo menos nos 6 jogos, ter um jogo fora, né? Que é para estar com o percentual de jogo fora atualizado. Aí, para que vocês cheguem lá na ponta no campeonato virtual geral, vai ser preciso que vocês joguem mais fora para poder conseguir mais pontos, né? Porque quem joga em casa só consegue 5 pontos. E quem joga fora pode buscar 6 pontos. Já para a Liga da Araquara, vocês não precisam tanto de jogar fora. O que vocês precisam mesmo é vencer, não é? É verdade. No momento a gente está até jogando só fora, porque antes da pandemia eu quis planear aqui o campo, aí começou essa pandemia e o campo está parado. Aí nesses últimos tempos a gente só jogou fora, conseguimos uns bons resultados fora. Até o nosso último jogo foi lá no Itapaí. Esse jogo ficou na nossa lembrança, porque foi um dos melhores jogos que a gente fez nesse ano. E jogar contra o time do Juventude do Itapaí, do Venâncio, que é uma ótima equipe, um ótimo time. E a gente foi lá dentro e saímos com uma vitória. O que é que você acha, assim, quando o time joga fora, e principalmente quando joga fora do município, né? É bem interessante o intercâmbio, né? Se fazer intercâmbio com outros times, né? Conhecer e ser conhecido, né? A gente já gosta muito de jogar fora, principalmente para fora de Aracoiaba. Claro que quando a gente estava com o campo, a gente tinha aquela prioridade de jogar em casa, por causa que tornava melhor, mais fácil, por causa que tinha ajuda do pessoal, do próprio time estava completo, e assim a gente conseguia mais estar completo para a vitória. Mas em questão de jogar fora, a gente já gosta, principalmente jogar com um time bom, que nem a gente já foi para São José, já fomos para Itapaí, já fomos para o Buqueirão, já jogamos com o time do César Peixeira, times com a Raposa, um time de tradição, um time bom de se jogar. O seu time, ele tá bem conhecido no Maciço, principalmente pelos times que fazem participam do nosso projeto Time Rei. Tanto que no ano passado nós fizemos uma promoção a divulgar mais as personalidades que faz o esporte no Maciço. E aí, quando a gente foi buscar o time Fair Play do Time Rei, que é o time que recebe bem, trata bem, aquele time que é respeitado por todos, no qual o escolhido foi o Jordano Baturité, mas o time da Chapada ficou bem votada, foi uma das melhores. E depois nós fizemos da escolha da melhor arbitragem dos times que fazem parte do time Rei no Maciço, né? E aí a Chapada foi escolhido como o melhor local aonde os times vão e não tem reclamação de arbitragem, né? Então nós escolhemos o rapaz que apita o jogo aí com vocês. Como é o nome dele? Lucas. O Lucas, né? Ele inclusive joga no aspirante, né? Isso. Só que no momento ele está jogando pela equipe do Novo Corinthians. Está providenciando um outro, né? Ao nível do Lucas, que o Lucas foi elogiado, né? Foi, com certeza. Mas o próximo juiz que vier para a Chapada, com certeza a galera vai aceitar, porque
o nosso intuito aqui não é de ganhar, mas em si de que o bom time saia falando bem da gente, porque é muito chato a gente chegar num local, fulano falando mal da gente, que nem a gente já ouviu muitos times reclamarem, né? Mas por uma boa causa a gente procura sempre fazer o melhor para os times ficarem satisfeitos com a gente. Falando do time titular, vocês têm como artilheiro o Rogério, né? É, o Rogério. É o camisa Rogério 9, ele é? É o camisa 11. Depois que o Rogério sair da Chapada aqui, nós temos que aposentar essa camisa, viu? O homem tem história aqui na Chapada. O exclusivo Rogério, ele é jogador da escolinha do time do Riacho do Padre, do time do meu pai. Aí foi pegando essa geração, jogou na escolinha. Certo. E hoje ele é o nosso principal jogador do titular, porque é um cara que no dia que não pode jogar, mas tá assistindo o jogo, tá frequente ali. Desde quando ele começou a brincar com a gente, que é uma peça fundamental. Claro que eu falo de todo o time de modo geral, mas o Rogério é aquela peça que, Rogério, eu quero que tu vá pro gol hoje. Ele vai. Claro, ele não é goleiro, né? Mas não tem problema com ele em questão de nada. É aquela peça que você bota ele em qualquer canto e ele resolve a parada, brinca satisfeito, não reclama. É um artilheiro para qualquer time, viu? Muito bem. Parabéns ao Rogério, né? Que ele sirva de exemplo para os outros jogadores, principalmente aí o jogador da Chapada, que está vendo ele no domingo aí dando o seu exemplo, né? É o exemplo. O Rogério é exemplo aqui da Chapada, viu? Nós temos 3 jogadores muito bons do time da Chapada, mas o Rogério com certeza é um deles dos melhores. Certo. E quem é os outros aí para que a gente não possa deixar passar em branco, né? Quem é bom deve ser divulgado, né? Não, o de bom é o time completo, seu Luiz. Eu falo desde o goleiro, que é o Lucas, a minha zaga, que é o Cazé, o Erlon, o Johnny Henrique, o Zé, o Crisante, o Reinaldo, o Ricardo, o Tonton, o Tony, que é o jogador que joga de seleção na Aracoiaba, o Luiz Paulo e o Rogério. Certo. Esses são os meus 10 jogadores que eu tiro o chapéu para eles. Então isso aí já não é mais nem um time, é uma seleção, né? É, eu considero como seleção, viu? Paulo, e o que é que você diz da participação da Chapada nos eventos do Projeto Time Rei, nos campeonatos virtuais? Vocês estão satisfeitos com o objetivo que o Time Rei ele proporciona, que é divulgar, valorizar e incentivar os times amadores? Seu Luiz, eu já disse em reunião com a galera no meio do campo, na hora de começar o jogo, falando do Time Rei. Eu disse, se o senhor Luiz Carlos colocasse um campeonato de Bila, Chapada participaria. Por quê? Porque através do Time Rei, a Chapada é grande hoje por causa do Time Rei. A Chapada hoje tem tradição, a Chapada hoje é conhecida no maciço, o nome Chapada hoje está na boca de muitos times. Isso tudo vem através do projeto Time Rei, através da sua pessoa. Acredito que sem isso, Chapada era apenas um time qualquer. Que quem era que o povo ia dizer, onde é Chapada? Quem é Chapada? Quem é Paulinho? Com certeza o povo não saberia. Hoje a Chapada ela tem nome e graças a Deus tem respeito. Exato. Isso que você falou, eu agradeço muito e na verdade é o que acontece mesmo. De você tá hoje a Chapada é bem conhecida no maciço, conhecida mesmo, mas isso aí se dá porque o trabalho de vocês, né? Então é um trabalho sério e o que é sério, o Time Rei apenas ele divulga aquilo que vocês fazem. É por isso que o time da Chapada ficou bem conhecido, porque vários e vários times nós temos na Aracoiaba. Não quero diminuir vocês, mas também eu poderia dizer que tem outros times que com valores, bons times. Mas que infelizmente não tem o seu produto maior, que é seu jogo, divulgado. E aí o modo como a Chapada faz, o modo como vocês fazem, que é receber bem, ter boa arbitragem, vocês são respeitados e inclusive qualquer time quer jogar com vocês. E aí vocês, por causa disso, têm a opção de estar sempre escolhendo bons jogos para fazer. Não precisa fazer jogo
de nível baixo, né? No momento que você disser que quer sair, deve aparecer 7, 8, 10 times que queiram marcar com vocês. É verdade, graças a Deus a gente tem essa boa influência. Quando eu posto nos grupos que quero o jogo, chega muita mensagem no meu PV, querendo receber a gente, querendo marcar com a gente, e a gente escolhe. Graças a Deus a gente escolhe sempre os times mais conhecidos, que seja bom também, que a gente possa jogar um bom jogo, e no final a gente com certeza sair com a vitória também, né? Paulo, eu queria te agradecer aí por você ter tirado um tempo para colaborar com o nosso podcast. Falando em podcast, o que você acha? Está gostando? Tem um feedback para fazer? Quer dar alguma sugestão? Nada, quem é eu para dar sugestão, rapaz? Tudo que o senhor faz aí é perfeito, no meu ponto de vista, tá perfeito, tá bom, é prazeroso assistir, é bom assistir as entrevistas, tá bom demais, viu? Positivo. E nós temos a coluna do Egberto, né? Que ele valoriza demais. O Egberto ele valoriza demais os times e os desportistas. Toda vez o Egberto está citando o nome de pessoas. E tem outra coluna do Hamilton Pereira, que, na verdade, ele é um seminário, um curso, né? Um curso de arbitragem, e que também ele valoriza muito os árbitros amadores do maciço, né? Pois, Paulo, eu queria agradecer aí a sua participação, e eu pediria, a gente pede aqui a todos que deixem uma mensagem, deixe aí uma mensagem para os desportistas do maciço. Eu queria muito agradecer a Deus, agradecer a tudo, né? Embora a gente esteja passando por uns maus momentos, mas graças a Deus também estamos vencendo. E se Deus quiser, logo, logo a gente vai passar por essa pandemia e vamos começar nossos jogos amistosos. E que a galera se conscientize mais, tenha mais prazer em jogar futebol, e voltar aquele futebol raiz que a gente tinha de primeiro, que eu lembro que a gente saía para jogar praticamente descalço, sem nada, e aquela vontade. Hoje a galera que não perca essa vontade, esse prazer de jogar bola. Esse é um dos meus pontos mais que eu queria que todo mundo pensasse nesse ponto também. Você está no Time Rei Cast, o podcast do Time Rei. Pessoal, pensando em mais uma divulgação dos times que estão no top 10 do nosso campeonato virtual, e já próximo a reiniciar o campeonato, nós resolvemos colocar em atividade a loteca Time Rei. Nessa loteca, que ela está disponível no nosso site e também no Instagram, a gente pergunta entre os times top 10 qual a sua opinião sobre quem vai ser o campeão, o vice, o terceiro, o quarto e o quinto colocado. Lembro que no site apenas um voto por conta de e-mail será aceito. Se tiver repetições no e-mail, será eliminado, entendeu? Então fica atento para só votar uma vez. E no Instagram, só poderá votar quem segue a página do Time Rei. Então, quem tiver Instagram tem duas chances, né? Vota no site e vota também no Instagram. Tá certo, então. Então vamos lá falar da pontuação, né? Serão 10 pontos. Será campeão. 7 pontos, vice. 5 pontos, terceiro colocado. 4 pontos, quarto colocado. E 3 pontos para o quinto colocado. Ok? Entendido? Essa pontuação é referente ao acerto. Se você acertar quem foi campeão, você ganha 10 pontos. Se acertar quem foi vice, ganha 7 pontos. E assim sucessivamente. Pronto. E depois a gente vê a pontuação de quem acertar o campeão, o vice. O nosso critério de empate é o seguinte. Havendo empate dos números dos participantes primeiros colocados, a definição será entre sorteio dos que acertaram o campeão. Então, se todo mundo igualou em pontos, a gente vai ver quem acertou o campeão e vai fazer um sorteio entre eles para ver quem leva o prêmio da Loteca Time Rei.
A enquete vai terminar às 12 horas do dia que retornar o Campeonato Virtual Time Rei. Paulinho Neto, nós vamos encerrar agora o nosso programa e queria ouvir as suas considerações finais. Então é isso aí, pessoal. Foi um programa bom. Agradecer a vocês por estar ouvindo a gente sempre, o apoio, o feedback, e espero nos reencontrarmos novamente no próximo programa. A gente fica no aguardo da contribuição e participação de vocês. Valeu! E Carlos Júnior, quais são as suas considerações finais para o encerramento do programa? Então é isso, chegamos no final de mais um dos nossos programas. Como sempre, eu só tenho a agradecer por poder fazer parte desse projeto que a cada dia, né, a gente vê por dia, cada semana a gente consegue entregar esse conteúdo, esse projeto maravilhoso para vocês. E é uma coisa feita com muito carinho, é uma coisa que a gente está fazendo só por fazer, a gente prepara mesmo, legal para vocês. E a gente gosta de estar fazendo isso. Eu fico muito feliz, né? Agradeço ao Luiz Carlos, agradeço ao Paulino por fazer parte da equipe. Agradeço a vocês por estar escutando. E, como sempre, aquele meu comentário, aquele meu pedido, né? Segue a gente nas redes sociais, acessa o nosso Instagram, compartilha o nosso Instagram. Fala para aquele amigo que gosta de futebol amador para escutar a gente no podcast, procurar a gente no site, no Instagram, no YouTube, no Facebook. A gente está em todos os locais. A gente está sempre tentando estar no máximo de locais possíveis para que o máximo de pessoas possíveis consigam receber o nosso conteúdo. Então, ajuda a gente a compartilhar essa ideia. Compartilha, comunica e, como sempre, deixa seu like, comenta, conversa com a gente quer te ouvir, conta a nossa história. Vamos fazer juntos o nosso podcast. É isso, obrigado a todos. A gente se vê próxima semana. Bem, pessoal, chegamos ao final do nosso episódio e com certeza estaremos de volta no episódio número 11. Tchau, pessoal. Miguel, e o time rei? Eu amo o time rei! Esse é o Time Rei Cast, um canal de notícias e de valorização do futebol do Maciço.